Olá, esse é o segundo vídeo do segundo trabalho de controle 2. O tema do vídeo de hoje vai ser o compensadores de atraso e avanço de fase. Os alunos são Alisson Inácio e Isadora Schmidt. Análise do sistema no domínio da frequência. Nas últimas aulas e também no semestre anterior, a gente analisava um sistema através da resposta dele no tempo, onde a gente pegava, analisava onde os polos estavam no semi-eixo esquerdo, e conforme eles estivessem no semi-eixo esquerdo, esse sistema seria estável. E se a gente deslocasse essas raízes até o semi-eixo direito, ele seria instável. Da mesma forma que acontece no domínio do tempo, a gente tem também essa instabilidade no domínio da frequência quando a gente analisa ele. Porém, no domínio da frequência, a gente tem uma vantagem que a gente consegue trabalhar com uma margem de ganho para que esse sistema seja estável. Aqui nesse gráfico que eu plotei no MATLAB, onde tem esse zero, essa reta passa no ponto zero, e no domínio da fase a gente observa que tem essa reta aqui, essa nossa margem de ganho para que o nosso sistema seja estável. No momento em que essa intersecção com zero passe para o menos 180 graus, o nosso sistema é instável. Por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma resposta, vai ter uma defasagem de fase. E se essa defasagem for maior que 180, maior que menos 180, quer dizer que uma onda vai anular a outra e nosso sistema vai ficar instável. Tanto no domínio do tempo, aqui no ganho do domínio do tempo, a gente consegue chegar no ganho da transformada de Laplace. Da mesma forma que a gente consegue no ganho do domínio da frequência, a gente consegue chegar na mesma equação do domínio de Laplace. O ganho, como a gente sabe no gráfico de Bode, ele vai sendo dado em decibéis. Então, quando a gente está trabalhando com uma margem de fase, se a gente quiser não trabalhar em decibéis, é só reorganizar essa equação. Aqui a gente tem uma equação onde tem uma raiz na origem, em menos 4 e menos 6. A gente consegue observar que cada polo indica uma inclinação de 20 decibéis negativa. Nesse caso aqui, como eu tenho dois polos, quer dizer que essa inclinação vai ser de menos 40 decibéis. Da mesma forma, quando eu coloquei aqui um zero, a nossa resposta no domínio da frequência foi de menos 20 decibéis. Por que isso acontece? O polo ele nos dá uma inclinação de menos 20 e o zero vai dar uma inclinação de 20, só que positiva. Então a gente atenuou um pouco essa inclinação de reta. Aqui no MATLAB a gente consegue ver que conforme eu desloquei esses polos aqui, a nossa margem de ganho ele foi diminuindo, até que quando ele passa de menos 180 graus, ele fica instável. Tanto que as raízes foram para o semi-eixo direito do nosso plano. Também, como no domínio do tempo, a gente tinha algumas equações que nos davam os tempos de assentamento, o tempo de pico e sobressinal. Aqui no domínio da frequência, a gente tem uma equação para o margem de ganho, que relaciona também a nossa Xi, que é o coeficiente de amortecimento. E também aqui na largura de banda, a gente tem o nosso tempo de assentamento relacionado nessa equação, e também a gente pode reescrever na forma do domínio no valor de pico, que é dado por essa equação aqui. Oi, eu sou a Isadora e eu vou explicar agora sobre os compensadores por atraso e avanço de fase. Eles são constituídos por elementos passivos, ou seja, resistor, indutor e capacitor. No caso do atraso de fase, ele, como o nome já diz, a contribuição geral é negativa. Ele não vai eliminar o erro em regime permanente, ele só vai minimizar de forma que o nosso projeto considere ele aceitável. Ele vai fazer isso de duas maneiras. Primeiro, ele vai melhorar o erro estático, aumentando o ganho em baixa frequência, e depois ele vai aumentar a margem de fase para deixar a resposta transitória da forma que já estava anteriormente. Essa aqui é a cara do nosso compensador por atraso de fase, onde a relação entre os zeros e os polos são esse alfa. Então, vou dar um exemplo. Projete um compensador por atraso de fase que propicia uma melhora de 10 vezes no erro de regime estacionário, mantendo um sobressinal de 9,5%. Essa aqui vai ser a parte que a gente não mexe, e essa daqui é a parte do nosso compensador que a gente projeta. Primeiro, a gente vai projetar o K, né, o ganho K. Sabendo que a gente tem um sobressinal de 9,5%, a gente consegue achar o Xi, a nossa margem de fase, pelas equações que o Alisson já passou anteriormente. Assim, a gente chega que nossa margem de fase é aproximadamente 60 graus, 59,2, aproximadamente 60. O que a gente faz? A gente plota o gráfico e a gente chega aqui que a diferença entre o 180 e aqui seja mais ou menos 60 graus. Achando essa diferença, a gente chega aqui que na frequência é 14,3. Espelhando essa frequência aqui em cima, a gente acha a magnitude, que aqui deu, no caso, menos 55.
Com essa magnitude, a gente consegue achar o nosso ganho, jogando na fórmula de 20 log na base 10. A gente chega aqui no nosso K, é 582,1, mas como a gente pediu no projeto uma melhora de 10 vezes, a gente multiplica esse K por 10, chegando ao ganho final de 5.821. Agora é a parte que a gente vai alocar nossos zeros e nossos polos. Como o compensador não é perfeito, ao invés de deixar 120 graus, como estava aqui anteriormente, a gente adiciona de 5 a 12 graus. Aqui eu adicionei 11 graus. Assim, a gente consegue chegar à nossa nova frequência, de 9,34. Jogando a frequência aqui para cima, a gente chega numa magnitude de 24 decibéis. Como a gente quer zerar aqui, primeiro a gente vai espelhar essa frequência, então vai ficar 24 menos 24 aqui embaixo. E como a gente aqui já quer que esteja zero, a gente tem que colocar o zero em uma década antes. Ao invés de ser aqui o menos 24, então o zero vai ser uma década antes. Agora, para alocar o polo, a gente vai traçar uma reta aqui na magnitude zero e vai traçar uma linha aqui de 20 dB por década, né, o ângulo de 20 dB por década, e o momento que essa linha cruza a linha a nossa linha da magnitude zero, esse vai ser o lugar do nosso polo. Então, essa daqui é a nossa função final do nosso compensador, e aqui a gente inverteu para ter um ganho unitário. Então, ele só vai modificar essa parte aqui. No compensador por avanço de fase, ao contrário do compensador por atraso de fase, a contribuição geral dele vai ser positiva. E ao invés de modificar o erro em regime permanente, ele vai apenas modificar a parte transitória. E como ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai aumentar a banda passante através do aumento da frequência de cruzamento, e depois ele vai elevar o diagrama em fases mais altas, resultando em menor supersinal e tempo de pico menor. E como ele só vai modificar a parte transitória, isso vai resultar em um sistema mais rápido. Aqui é a cara do nosso compensador por avanço de fase, onde ao contrário do por atraso de fase, esse daqui vai ter um ganho, e a relação entre os zeros e os polos vai ser o beta, onde o beta é obrigatoriamente menor que 1. Então, eu vou passar um exemplo de compensador por avanço de fase. Projeto de compensador por avanço de fase que propicia 20% sobre sinal, KV igual a 40 e TP igual a 0,1 segundos. Então, aqui vai ser a parte que a gente não vai mexer da nossa malha. Aqui tem um ganho, claro. E aqui vai ser nosso compensador que a gente vai projetar. Então, eu vou falar sobre o passo a passo. Como a gente já tem o TP e o subsinal, e pelas formas que o Alisson já mostrou anteriormente, a gente consegue achar o XI e a banda passante. Como também nós já temos o KV, a gente pode aplicar o limite de S tendendo a zero de SG de SK, e a gente acha o K de 1440. Se a gente botar isso no MATLAB, a gente vai chegar que a nossa margem de fase vai ser 34,1 graus em 29,6 radianos por segundo. Essa é a margem de fase já existente, porém, nossa margem de fase desejada para XI de 20% sobre sinal é 48,1, na fórmula que o Alisson também já passou. Então, a margem de fase para o nosso compensador vai ser a diferença entre elas, vai ser 48,1 graus, que a gente chegou com a equação, menos 34,1 graus, que já era do sistema não compensado. E como não é totalmente eficaz, a gente adiciona aqui entre 5 a 12 graus. Então, aqui eu adicionei 10 graus, resultando em 24,1. Então, a nossa margem de fase do nosso compensador vai ser 24,1 graus. E aplicando nessa fórmula aqui, no seno menos 1 de 1 menos beta e 1 mais beta, a gente consegue isolar o beta e chegar que o nosso beta é igual a 0,42. Também com o nosso beta, a gente consegue achar a nossa magnitude, que vai ser 1 dividido por raiz de beta, que vai dar 3,76 dB. No mesmo lugar que a gente achou a nossa magnitude, a gente acha a nossa frequência de contribuição máxima. Como a gente obtém ela também, a gente joga na fórmula de 1 dividido por T raiz de beta, e assim a gente consegue chegar a todos os parâmetros para o nosso compensador. Então, ao contrário do atraso de fase, primeiro a gente vai ter um zero, por isso que ele para de decrescer tão rapidamente aqui. Depois a gente vai voltar e vai ter um polo. Então, ele vai voltar a decrescer normalmente, como já estava no sistema sem compensador. E no caso do nosso compensador por avanço e atraso de fase,
a gente vai unir os compensadores, ou seja, a gente vai ter dois conjuntos de polos e zeros.